Meu nome é Devon Hayes. Tenho 23 anos e sou calouro na Faculdade de Direito da Universidade do Colorado. Moro em Boulder, uma cidade pequena e tranquila, aninhada aos pés das montanhas rochosas. Um lugar de beleza quase poética. As ruas são ladeadas por pinheiros altos e verdes. O ar é tão puro que parece que a cada respiração eu respiro o mundo inteiro. Mas para mim, Boulder é mais do que belas paisagens. É o cenário onde tento me descobrir, onde busco provar que não sou a pessoa invisível que minha família sempre insistiu em enxergar. Cresci em Castle Rock, uma cidade menor, a algumas horas de carro daqui. É um lugar de casas de tijolos vermelhos, ruas suaves e árvores antigas, onde o cheiro de feno e pão fresco invade o ar todas as manhãs, vindos da padaria local. Mas para mim, Castle Rock nunca foi um lar acolhedor. Era onde eu me sentia esquecido, uma sombra silenciosa dentro da própria casa. Meu pai, Richard Hayes, é um pequeno investidor imobiliário. Alto, magro, com o rosto afiado e olhos que sempre parecem calcular o valor de tudo. Nunca foi do tipo carinhoso. Para ele, tudo se resume a números, até os sentimentos. Velhos devem saber o seu lugar e não ser um peso para os filhos. Disse uma vez durante o jantar, com a voz tão fria quanto um relatório financeiro. Engoli a raiva em silêncio, porque sabia que ele falava da minha avó, a pessoa que eu mais amo neste mundo. Minha mãe, Cynthia Hayes, é o oposto, mas não no bom sentido. Trabalha como gerente administrativa em uma clínica de cirurgia estética em Denver. Está sempre impecável, cabelos loiros cuidadosamente cacheados, unhas vermelhas brilhantes e um sorriso que parece ensaiado diante do espelho centenas de vezes. Ela é perfeccionista, quer tudo bonito, tudo certo, desde a forma como a mesa do jantar é posta até o comportamento dos filhos diante dos vizinhos. E com essa perfeição vêm as comparações. E nelas eu sempre perco. Olhe para o Kyle, aprenda com ele. Ele sabe fazer as coisas acontecerem. Ela dizia, orgulhosa, com aquele brilho nos olhos sempre que falava do meu irmão mais velho. Kyle Hayes, o primogênito, tem 29 anos e é o orgulho da família. Fez MBA na Universidade Estadual do Arizona e agora comanda uma startup de tecnologia em Austin, Texas. Para meus pais, Kyle é a própria imagem do sucesso. Apartamento de luxo, viagens internacionais e matérias na internet exaltando seu talento como jovem empreendedor. Mas eu sei que por trás disso há uma sombra. Sua empresa passa por dificuldades financeiras, algo que ele nunca admitiria. Um amigo em comum me contou que ele contraiu um grande empréstimo para manter o negócio de pé. Mesmo assim, para meus pais, Kyle continua sendo o padrão de ouro. O modelo com o qual sempre me comparam. Devon, por que você não pode ser mais como o seu irmão? Minha mãe perguntou uma vez, com aquele olhar que mistura decepção e impaciência. Eu apenas sorri sem responder, porque sabia que qualquer coisa que dissesse, ela não escutaria. Minha irmã caçula, Avery, tem 19 anos e acabou de começar a faculdade em Denver. Ela é o tipo de pessoa que todos adoram. Alegre, comunicativa, com um sorriso pronto e centenas de amigos nas redes sociais. Nas fotos felizes que ela posta no Instagram, sempre com legendas sobre família perfeita, há um detalhe curioso. Quase nunca apareço nelas. Uma vez, perguntei brincando: por que você nunca me marca nas fotos, Avery? Ela riu despreocupada, mas o tom era cortante. Ah, Devon, você vive ocupado com a faculdade de Direito. Quem teria coragem de te incomodar? Ri junto, mas sabia a verdade. Eu simplesmente não fazia parte daquela imagem perfeita que ela queria exibir. A única pessoa que realmente me via era minha avó, Lorraine Hayes. Ela mora sozinha, numa casinha antiga nos arredores de Fort Collins, a 1h30 de Boulder. A casa dela é especial. Parece existir num mundo próprio, separado do barulho do resto da vida. Pequena de madeira gasta, com janelas de moldura descascada e um jardim cheio de flores silvestres que ela ainda cuida, mesmo aos quase 80 anos. Vovó é uma mulher miúda, de cabelos brancos como a neve e olhos castanhos cheios de ternura. Desde que meu avô morreu, há 4 anos, vive sozinha, mas nunca se queixa. Sempre me dizia: Devon, contanto que você viva fiel ao seu coração, isso é o suficiente.
Essas palavras valem mais para mim do que qualquer elogio dos meus pais. Lembro-me das tardes de verão em Castle Rock, quando eu era criança. Enquanto meus pais trabalhavam e Kyle exibia medalhas da escola, eu corria para a casa da vovó. Ela se sentava na poltrona e contava histórias sobre meu avô, um advogado dedicado que inspirou meu desejo de seguir o direito. Seu avô dizia que o direito não é só sobre ganhar causas, mas sobre proteger quem não pode se proteger sozinho. Ela me dizia, com aquela voz suave que me fazia sentir visto, compreendido. Mas as coisas mudaram depois que o vovô se foi. A memória da vovó começou a falhar. Às vezes ela me chamava de Henry, o nome dele. Outras esquecia o dia da semana. Ela ainda é forte, anda sozinha, cozinha, cuida das plantas, mas esquece o porquê das coisas. Quando tento falar disso com meus pais, eles ignoram. Ela está velha, esquecer é normal, diz meu pai seco. Minha mãe acrescenta: para que se preocupar? Ela tem casa, aposentadoria, dá conta da vida. Eu não entendo. Como conseguem falar da própria mãe como se fosse um peso inútil? O sentimento de ser esquecido parece uma tradição na nossa família. No último Natal, voltei para casa com pequenos presentes. Um livro de direito para Kyle, um cachecol tricotado para minha mãe e uma pintura de paisagem para o meu pai. Durante o jantar, ninguém mencionou os presentes. Minha mãe só falava da viagem de Kyle à Europa e meu pai perguntava a Avery sobre as férias de verão. Eu fiquei em silêncio, mastigando devagar, com a sensação de ser um convidado indesejado. Depois, enquanto recolhia a mesa, Avery sequer levantou os olhos do celular. Valeu, Devon, mas o tom dela era puro desinteresse. Não guardo rancor, mas doía. No fundo, eu só queria que um dia eles realmente me enxergassem, como a vovó fazia. Ela nunca esquecia meu aniversário, sempre perguntava sobre meus sonhos, ouvia minhas frustrações. Com ela, eu não era invisível. Eu era apenas Devon, seu neto, aquele que ela amava. Mas ultimamente, até entre nós, a distância vinha crescendo. Não por falta de amor, mas pelo tempo, e pelas 1000 obrigações da faculdade. Eu sempre prometia que iria visitá-la no próximo fim de semana. Mas o próximo nunca chegava. E então, numa sexta-feira, recebi uma mensagem dela. Devon, você vem este fim de semana? Fiz um bolo de aniversário e quero que prove. Meu coração apertou. Era o aniversário dela, o 7º, e eu quase tinha esquecido. Respondi rápido. Estarei aí, vovó. Espere por mim. Eu não sabia que aquela visita mudaria tudo. Não seria apenas um aniversário. Seria o começo de uma tempestade, uma verdade que eu jamais poderia imaginar. A estrada de Boulder até Fort Collins parecia mais longa do que nunca. Não era a distância, pouco mais de 1h30, mas sim os pensamentos que não paravam de ecoar dentro da minha cabeça. O Interstate 25 se estendia diante de mim, cercado por campos dourados queimados pelo sol e florestas de pinheiros que se perdiam no horizonte. Liguei o rádio, mas nenhuma música era capaz de abafar o aperto no meu peito. Eu me perguntava: como a vovó está? Será que ela está mesmo bem, como eu venho tentando me convencer? E por que, no fundo, eu sentia que essa visita não seria como as outras? No banco do carona estava o presente que preparei para ela. Uma moldura de madeira feita por mim com uma foto que tirei no verão passado. Vovó no jardim, sorrindo enquanto segurava o regador sob o sol da tarde. Era um dos raros momentos em que a vi realmente feliz depois da morte do vovô. Eu esperava que aquele retrato a fizesse lembrar que eu ainda estava por perto, mesmo que a vida me mantivesse ocupado. Quando virei na estrada de terra que levava à casa dela, meu coração acelerou. A casa surgiu, pequena, com o telhado cinza desbotado e as janelas de madeira descascada. O jardim da frente ainda estava cheio de vida. Margaridas amarelas, lavandas e algumas roseiras selvagens. Mas algo estava diferente. O lugar parecia quieto demais. Nenhuma fumaça saía da chaminé. Nenhuma luz amarelada brilhava pelas janelas. Tentei me convencer de que ela devia estar descansando, talvez preparando o bolo que mencionara. Estacionei o carro, peguei minha bolsa e subi os degraus do alpendre. A porta rangeu ao ser empurrada. Vovó, cheguei! Anunciei, em um tom animado,
esperando ouvir sua voz respondendo do outro cômodo. Silêncio. O cheiro familiar de madeira antiga e chá de ervas ainda preenchia o ar. A sala estava igual, a poltrona florida, a mesinha com o vaso de flores secas, a foto de casamento dela com o vovô pendurada na parede. Mas havia uma ausência que me gelou, nada do leve cantarolar que ela sempre fazia, nem o barulho de passos no corredor. Vovó? Chamei outra vez, mais baixo, com a preocupação crescendo na garganta. Atravessei o corredor e cheguei à cozinha. Lá estava ela, sentada à mesa, diante de um pequeno bolo de aniversário coberto de glacê branco e morangos. Usava o suéter azul claro que eu havia lhe dado no ano passado. Mas o que me paralisou foi seu olhar, vazio, perdido, como se ela estivesse em outro tempo. Sou eu, vovó, o Devon. Aproximei-me devagar, forçando um sorriso. Ela ergueu os olhos e por um instante vi o brilho familiar da ternura em seus olhos castanhos. Devon, sussurrou, a voz rouca, mas doce. Você veio. Eu fiz este bolo, mas... Ela parou, olhou para o bolo, depois de volta para mim, com o olhar confuso. Por que eu fiz mesmo? É o aniversário de alguém? Meu coração se apertou. Era o aniversário dela, e ela havia esquecido. Sentei-me ao lado dela e toquei sua mão fria e trêmula. É o seu aniversário, vovó. Eu vim para comer bolo com você. Ela sorriu, mas o sorriso era frágil, distante. Ah, meu aniversário. Então foi por isso que fiz o bolo. Mas, por que só você veio? Onde estão seus pais? E seus irmãos? A pergunta me cortou como uma lâmina. Olhei em volta. A mesa estava posta para 2 pessoas. Nenhum presente, nenhum cartão, nenhuma flor. Apenas o bolo e ela. Engoli em seco e menti. Eles devem estar ocupados, vovó. Mas eu tô aqui, tá bom? Vamos comer. Cortei uma fatia do bolo e coloquei em seu prato. Ela comeu devagar, olhando o nada. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. O bolo estava ótimo, mas cada pedaço parecia amargo dentro da minha boca. Quando terminamos, comecei a recolher os pratos. Ela me observava em silêncio, até que murmurou. Devon, você viu o seu avô? Ele disse que viria para o meu aniversário. Meu peito se fechou. O vovô havia morrido há 4 anos. Sentei ao lado dela e menti outra vez, tentando poupá-la. Ele foi ao mercado, vovó? Já deve estar voltando. Ela assentiu devagar, ainda confusa. Saí para a varanda, peguei o celular e disquei o número do meu pai. Depois de algumas chamadas, ele atendeu. Devon, o que foi? Perguntou num tom frio, impaciente. Hoje é o aniversário da vovó, por que ninguém está aqui? Onde todo mundo foi? Silêncio. Ah, estamos todos em Aspen. Kyle quis fazer uma viagem de esqui em família. Sua mãe e Avery vieram também. O clima está ótimo este fim de semana. Fiquei mudo por alguns segundos. Esquiando? Repeti, sentindo a raiva subir. Você sabia que era o aniversário dela, não sabia? Por que não me disseram nada? Por que ninguém veio? Do outro lado, ele suspirou, irritado. Devon, é só um aniversário. Eles acontecem todo ano. Além disso, sua mãe mandou dinheiro para ela. Não está faltando nada. Apertei o celular com força, lutando contra as lágrimas. Desliguei. Voltei para dentro e olhei para vovó, sentada sozinha, mexendo distraída na toalha da mesa. A raiva em mim se transformou em algo maior. Uma mistura de dor e incredulidade. Como podiam tratá-la assim? A mulher que dedicou a vida inteira à família, reduzida a um incômodo esquecido? Abracei-a por trás e sussurrei. Posso ficar aqui alguns dias com você? Ela me olhou e sorriu, com ternura. Você é um bom menino, Devon. Igual ao seu avô. Naquela noite, deitado no sofá da sala, o vento assobiando pelas frestas da janela, pensei em tudo. Na minha família, nas fotos felizes em que nunca apareço, na solidão da vovó. Prometi a mim mesmo, eu não deixaria que ela ficasse sozinha de novo. Mas eu não sabia. O pior ainda estava por vir. O que começou naquele aniversário era apenas o primeiro trovão de uma tempestade que mudaria tudo. Nos dias seguintes ao aniversário, decidi tirar uma licença das aulas. Disse à professora que precisava resolver assuntos de família.
Não menti, só omiti a dor que havia por trás disso. Na verdade, eu não sabia exatamente o que estava tentando resolver. Sabia apenas que não conseguia voltar para Boulder depois de ver a vovó sozinha, esquecida, diante daquele bolo de aniversário. Eu precisava ficar. Precisava garantir que ela ainda tivesse alguém que se importasse. A casa dela continuava sendo um refúgio, mesmo com o desgaste do tempo. Todas as manhãs eu acordava cedo, preparava chá de ervas e a acompanhava no pequeno jardim dos fundos. Ela gostava de sentar na velha cadeira de madeira, observando-me arrancar ervas daninhas ou regar os canteiros de lavanda. Você leva jeito para jardinagem, Devon, dizia com um sorriso débil, mas sincero. Eu apenas sorria, escondendo o nó na garganta. Fazia tudo aquilo não só para ajudar, mas para me apegar àqueles momentos, momentos que me faziam sentir pertencente a algum lugar. À tarde, o sol dourado entrava pelas janelas e nós sentávamos na sala para relembrar histórias antigas. Ela falava sobre o vovô, sobre os tempos em que ele era um jovem advogado cheio de paixão por justiça. Seu avô dizia que a lei deve proteger o justo, mas a justiça verdadeira nem sempre está nos livros. Ela contava, o olhar brilhando de lembranças. Eu ouvia cada palavra, tentando gravar tudo. Eram fragmentos de um legado, pedaços de quem eu queria ser. Mas às vezes ela parava no meio da conversa, franzia a testa e me olhava confusa. Qual é o seu nome mesmo? E com um sorriso paciente eu respondia. Sou o Devon, seu neto. Aquele que prometeu nunca te deixar sozinha. Ela assentia, mas eu via o vazio nos olhos dela, o esquecimento crescendo aos poucos, como o vento apagando uma chama. Eu tentava manter a rotina, mas havia algo errado. Havia uma sensação constante de que algo estava escondido ali. Um segredo pairando entre as paredes da casa. Um dia, enquanto ela dormia, notei um envelope marrom meio amassado numa gaveta da escrivaninha. Por instinto, abri. Lá dentro, papéis de banco, contas e um bilhete. A caligrafia não era dela, era a do meu pai. O bilhete dizia: encontrar o comprador. Terça, 10 horas da manhã. Franzi a testa. Comprador? Comprando o quê? Deixei o envelope de lado, tentando me convencer de que devia ser algo de trabalho do meu pai, talvez alguma anotação antiga. Mas uma voz dentro de mim sussurrava: isso não está certo. No último dia antes de eu planejar voltar a Boulder, decidi fazer uma limpeza geral na casa. Estava espanando a estante da sala quando ouvi batidas firmes na porta. Não era o toque leve de vizinhos ou entregadores. Abri e dei de cara com um casal de meia-idade, bem vestidos. O homem usava terno cinza e carregava uma pasta de couro. A mulher, de suéter bege, me cumprimentou com um sorriso contido. Olá, sou Bob, e esta é Susan Miller. Estamos aqui para tomar posse da casa. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Posse da casa? Repeti, atônito. Deve haver algum engano. Esta casa não está à venda. Bob me olhou com certa impaciência, abriu a pasta e tirou alguns papéis. Não, jovem, não há engano. Compramos esta casa do Sr. Richard Hayes e da Sra. Lorraine Hayes. Aqui está a escritura de transferência, assinada e reconhecida. Peguei o documento. O texto jurídico me confundiu, mas uma coisa me atingiu como um soco. A assinatura trêmula no final. Era da vovó. A caligrafia vacilante, levemente inclinada, idêntica à dos cartões de aniversário que ela me mandava. Meu coração disparou. Por quê? Por que ela assinaria a venda da própria casa? Essa casa era tudo o que ela tinha, o lar dela, o lugar onde viveu com o vovô a vida inteira. Olhei para eles, o sangue fervendo. Minha avó não venderia esta casa. Deve haver um erro. Ela não está em condições de assinar documentos desse tipo. A mulher Susan respondeu com delicadeza, mas o tom era firme. Sinto muito, Devon, mas tratamos diretamente com o Sr. Richard. Ele nos garantiu que a Sra. Lorraine concordou e assinou na nossa frente. Senti o chão desaparecer. Meu pai, foi ele. Deixei o casal esperando e corri até o quarto da vovó. Toquei seu ombro com cuidado. Vovó, preciso te perguntar uma coisa. Ela abriu os olhos, sonolenta. O que foi, querido? Você lembra de ter assinado algum papel nos últimos dias? Algo sobre esta casa? Ela franziu a testa confusa.
Papel. Ah, seu pai veio aqui outro dia com 2 homens. Disseram que era coisa de banco. Pediram para eu assinar. Senti o estômago embrulhar. Meu pai a havia enganado. Aproveitou-se da confusão dela para fazê-la assinar um contrato que ela não entendia. Voltei à porta onde o casal ainda esperava. Meus dedos tremiam. Lamento, mas houve um grande erro. Minha avó não estava em condições de assinar nada. Esta venda é inválida. Bob me encarou impassível. Compreendo, mas tudo está legalmente registrado. Em uma semana pretendemos nos mudar. Espero que sua família providencie a desocupação. Uma semana. Essas palavras soaram como um veredito. Uma semana para tirar minha avó da casa dela. Fechei a porta com força e encostei a testa na madeira. Olhei em volta, a poltrona onde ela contava histórias, o retrato do casamento na parede, o jardim pela janela. Tudo isso vendido, traído, trocado por dinheiro. Peguei o telefone e disquei o número do meu pai com os dedos tremendo. Ele atendeu com o mesmo tom frio de sempre. Devon, o que é agora? Respirei fundo. Você fez a vovó assinar o contrato de venda da casa, não fez? Ela não sabia o que estava fazendo? Por quê? Silêncio. Por um instante, achei que ele fosse negar. Mas sua voz veio calma, controlada, quase irritante. Você está exagerando. Ela assinou porque quis. Tudo foi legalizado. Você não estava aqui, não sabe de nada. Explodi. Legal? Chamar de legal enganar uma idosa com perda de memória? Você sabia da condição dela. E agora dizem que ela tem uma semana para sair. Vai mandá-la para onde? Um asilo? Foi então que ele gritou, pela primeira vez em muito tempo. Cale a boca, Devon. Você acha que eu fiz isso por diversão? O Kyle está afundado em dívidas. Se não o ajudarmos, ele perde tudo. Essa casa não vale tanto quanto a vida inteira da família. Vamos arrumar outro lugar para ela. Senti como se tivesse levado um soco. Tudo por causa do Kyle. Venderam a casa da vovó para salvar a empresa do filho brilhante. Então é isso, murmurei. Você escolheu ele e sacrificou ela. Do outro lado, ele respirou fundo. Isso é pro bem da família, Devon. Cresça e aceite. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. A expressão bem da família ecoava na minha cabeça como veneno. Será que a vovó e eu não éramos parte dessa família? Sentei-me, exausto, e decidi. Não deixaria isso passar. Se meu pai acreditava que podia esconder tudo sob o tapete, estava enganado. Naquela noite comecei a planejar a luta mais difícil da minha vida. Na manhã seguinte, acordei com um propósito: lutar. Não apenas pelo direito da vovó, mas pela dignidade dela, e de certa forma, pela minha também. Liguei para a professora Margaret Stein, de Direito Civil, uma mulher exigente e brilhante que sempre dizia: a lei existe para proteger os vulneráveis, se você souber usá-la. Expliquei o que havia acontecido. Tentei manter a voz firme, mas as palavras saíam trêmulas. Professora, minha avó foi coagida a assinar um contrato de venda. Ela não estava lúcida. Meu pai a enganou. O que posso fazer para impedir a transferência? Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Depois, a voz dela veio calma e precisa. Se ela não estava mentalmente capaz, o contrato pode ser anulado. Mas você vai precisar de provas, laudos médicos, testemunhas, qualquer coisa que comprove que ela não sabia o que estava fazendo. Eu consigo isso. Respondi, sentindo uma centelha de esperança. Corri até a clínica local em Fort Collins e procurei o Dr. Harris, o médico que acompanhava minha avó há anos. Expliquei tudo. Ele me ouviu com um olhar sério, depois assentiu. Sei do que está falando. Tenho registros que mostram o declínio cognitivo dela. Ela tem lapsos de memória, confunde pessoas e datas. Posso emitir uma cópia dos relatórios. Peguei os documentos como quem segura um pedaço de luz no meio da escuridão. Era o começo. À noite fui até a casa da vizinha Sra. Helen, que sempre conversava com a vovó pelo portão. Quando contei o que havia acontecido, ela suspirou entristecida. Eu vi seu pai aqui há 2 semanas. Ele trouxe 2 homens. Sua avó parecia confusa, perguntava o tempo todo o que estava assinando. Eu achei estranho. Anotei cada palavra. Era outra prova. Agora tudo começava a se encaixar,
e a dor de saber a verdade queimava como fogo. De volta à casa, sentei-me diante do laptop e comecei a rascunhar um plano. Reuni os registros médicos, o testemunho da Sra. Helen e até um e-mail para o casal comprador, pedindo que confirmassem as circunstâncias da assinatura. Eu sabia que não teria tempo. A transferência estava marcada para uma semana. Mas também sabia que não desistiria. Decidi levar a vovó para Boulder temporariamente. Não podia deixá-la ali, vulnerável, com estranhos aparecendo a qualquer momento para tomar posse da casa. Vovó, quero te levar comigo por alguns dias, disse tentando soar leve. Boulder é bonita. Você vai gostar. Ela me olhou com aquele olhar enevoado de quem tenta lembrar o que está acontecendo. Você quer que eu vá com você, Devon? Não quero ser um fardo. Segurei a mão dela e respondi com a voz embargada. Você nunca foi um fardo, vovó. Quero você perto de mim. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro, e assentiu. Empacotei algumas roupas, o caderno onde ela às vezes escrevia memórias e a foto de casamento dela com o vovô. Quando coloquei o porta-retrato na mala, ela segurou meu pulso e sussurrou. Não perca isso, Devon. É a lembrança de nós dois. Prometi que nunca perderia, não apenas a foto, mas tudo o que ela representava. A viagem até Boulder foi silenciosa. Ela olhava pela janela, comentando de vez em quando sobre as árvores secas ou as montanhas cobertas de neve. Eu tentava sorrir, mas dentro de mim só havia raiva e medo. Raiva da minha família, medo de não ser forte o bastante. Meu apartamento de estudante era minúsculo. Uma cama, uma mesa, um pequeno fogão. Dei a cama para ela e dormi no chão. Ela olhou em volta e sorriu. É aconchegante, Devon. Você está se virando bem. Assenti, embora soubesse que aquele lugar não era ideal para ela, mas era seguro. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. Nos dias seguintes, preparei tudo. Reuni as provas, redigi uma notificação de intenção de processo e pedi à professora Stein que revisasse. Ela respondeu com rapidez. Você tem um caso legítimo, Devon, mas esteja preparado. Isso não é só uma batalha legal, é uma guerra familiar. Eu sabia que ela estava certa. Quando enviei o e-mail para meus pais, com cópia para Kyle e Avery, o telefone tocou minutos depois. A voz do meu pai veio cheia de raiva. Devon, o que diabos você está fazendo? Vai processar seus próprios pais? Você enlouqueceu? Tentei falar, mas ele me interrompeu. Você é um ingrato, um garoto mimado que quer destruir a própria família. Logo em seguida, minha mãe ligou. Sua voz soava trêmula, mas não de arrependimento, e sim de vergonha. Devon, por que está fazendo isso com a gente? Quer que todos saibam que nossa família é um desastre? Quer arruinar o Kyle? Não respondi. Apenas desliguei. Eles haviam feito sua escolha. Eu também. Naquela noite, fiquei sentado à janela, observando a lua refletir no vidro. As palavras da professora ecoavam na mente. A lei é para proteger os que não podem se proteger. Eu faria exatamente isso, por ela, pela vovó, por mim mesmo. As semanas seguintes foram um turbilhão. Não dormia direito, estudava o caso, revisava cada documento, redigia petições. Eu era apenas um estudante do primeiro ano, mas estava determinado a lutar como advogado. Com a ajuda de Susan Miller, uma das compradoras, consegui mais uma peça importante. Ela aceitou testemunhar. Nós não sabíamos que ela não estava bem, disse ao telefone. Se tivéssemos percebido, jamais teríamos assinado. Essa frase me deu esperança, mas o medo continuava. Eu estava prestes a enfrentar meus próprios pais diante de um juiz. Professor Stein me ajudou a preparar a defesa. Foque em duas coisas, ela disse. Primeiro, prove que sua avó não tinha capacidade mental. Segundo, mostre que seus pais exploraram essa condição. Anotei tudo, palavra por palavra. Mas à medida que o julgamento se aproximava, sentia o coração acelerar, não só pelo caso, mas pela ferida que se abriria dentro da minha própria família. O dia do julgamento chegou mais rápido do que eu imaginava. O tribunal de Fort Collins era pequeno, com paredes de madeira escura e janelas altas por onde entrava uma luz fria de inverno. Usei meu terno antigo, o mesmo que vovô havia me dado quando entrei na faculdade. Não servia tão bem, mas carregava algo que eu precisava naquele dia.
coragem. Vovó estava ao meu lado, usando o suéter azul que eu lhe dera. Seu cabelo prateado estava preso em um coque e seu rosto, embora cansado, emanava uma serenidade que me dava forças. Ela parecia não entender completamente o que estava prestes a acontecer, mas confiava em mim. E isso era o que bastava. Do outro lado da sala estavam meus pais, Richard e Cynthia Hayes, acompanhados por um advogado elegante de voz grave. Meu irmão Kyle não apareceu, nem minha irmã Avery. A ausência deles era um lembrete cruel, eu estava sozinho nessa. A juíza, uma mulher de meia-idade com olhos atentos e expressão firme, deu início à sessão. Quando me chamou para apresentar o caso, minhas mãos suavam. Mas a voz, surpreendentemente, saiu firme. Meritíssima, venho pedir que este tribunal declare nulo o contrato de venda da casa de minha avó, Lorraine Hayes. Ela foi induzida a assinar enquanto sofria de comprometimento cognitivo diagnosticado. Meus pais, cientes disso, exploraram sua vulnerabilidade para obter a assinatura e transferir o imóvel sem seu consentimento pleno. Entreguei os documentos médicos e os testemunhos. Expliquei, um por um, o histórico da doença, os relatórios do Dr. Harris e a declaração da vizinha Sra. Helen. Mostrei as transações bancárias que provavam que o dinheiro da venda não foi para minha avó, e sim para o Kyle, meu irmão. Enquanto falava, vi o rosto da minha mãe empalidecer. Meu pai, porém, continuava imóvel, olhando fixamente para frente, como se nada o atingisse. Quando terminei, a juíza agradeceu e chamou a defesa. O advogado dos meus pais levantou-se, imponente. Sua voz encheu a sala com autoridade. Meritíssima, meus clientes agiram apenas com o intuito de garantir o bem-estar da senhora Lorraine. Ela assinou o contrato de livre e espontânea vontade, com reconhecimento notarial. Além disso, o jovem Devon Hayes, embora estudante de direito, deixa-se dominar por emoções e ressentimentos pessoais. Senti o sangue ferver, mas respirei fundo. Eu sabia que ele tentaria me pintar como um garoto impulsivo, um filho rebelde. Mas aquela não era uma luta por orgulho, era por justiça. Quando chegou minha vez de responder, olhei para a juíza e falei com o coração. Não se trata de ressentimento, meritíssima. Trata-se de uma mulher idosa, confusa, que foi manipulada por quem mais deveria protegê-la. Trata-se de dignidade. A lei não é feita apenas de papel, é feita de humanidade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Até o som dos relógios pareceu cessar. Então a juíza chamou vovó para depor. Meu coração se apertou. Ajudei-a a levantar e caminhar até o banco das testemunhas. Ela parecia frágil sob a luz fria do tribunal. A juíza perguntou com suavidade. Senhora Lorraine, a senhora se lembra de ter assinado algum documento para vender sua casa? Vovó hesitou. Olhou para mim, depois para o teto, como se buscasse as lembranças num céu distante. Eu? Não sei, meritíssima. Meu filho Richard trouxe uns papéis. Disse que era coisa do banco. Eu só assinei. Pensei que era para pagar as contas. A voz dela tremeu, uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. Mas aquela casa era a nossa casa. Minha e do meu marido. Eu nunca quis vendê-la. É onde ele ainda vive, aqui. E ela tocou o peito. A juíza observava atentamente, em silêncio. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai desviou o olhar. A defesa tentou argumentar que a emoção dela a confundia, mas o depoimento da compradora, Susan Miller, selou o caso. Ela contou que no dia da assinatura, vovó parecia desorientada e que precisou ser guiada por Richard para concluir a assinatura. Suas palavras caíram como martelo. O julgamento durou o dia inteiro. Quando a juíza finalmente se retirou para deliberar, acompanhei vovó até o corredor. Ela segurou minha mão e sussurrou. Você está cansado, querido. Mas seu avô estaria orgulhoso. Sorri, sentindo as lágrimas virem. Beijei-lhe a testa. Ainda não acabou, vovó. Mas vai ficar tudo bem. Quando voltamos à sala, a juíza já estava de volta. Ela ajeitou os óculos, olhou para nós e disse: com base nas provas apresentadas, este tribunal declara o contrato de venda nulo. A senhora Lorraine Hayes não possuía plena capacidade mental no momento da assinatura. Determino que o imóvel retorne à titularidade original
e concedo a guarda legal temporária à parte autora, Devon Hayes, até que uma curadoria definitiva seja estabelecida. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O som do martelo ecoou na madeira, e com ele, o peso de meses de angústia desapareceu. A vizinha Helen suspirou de alívio no fundo da sala. Eu fechei os olhos. Vovó apertou minha mão com força. Olhei para meus pais, eles não disseram nada. Meu pai levantou-se e saiu, o rosto rígido. Minha mãe o seguiu, cabisbaixa, como se carregasse algo que jamais poderia consertar. Eu sabia. Tínhamos vencido. Mas não era uma vitória que trazia alegria. Era uma vitória que sangrava. Naquela tarde, o sol se punha atrás das montanhas rochosas quando estacionei o carro em frente à casa. A lavanda do jardim ainda balançava ao vento. Ajudei vovó a descer, e ela olhou em volta, sorrindo com ternura. Esta é a nossa casa, não é, Devon? É, vovó, e sempre será. A ajudei a sentar na velha poltrona da sala, preparei um chá de camomila e sentei ao seu lado. Ela segurou minha mão e disse: Você é bom, meu neto, bom como o seu avô era. Sorri. Aprendi com vocês dois. Os dias seguintes foram de recomeço. Avisei a professora Stein que precisaria trancar o semestre para cuidar da vovó. Ela respondeu, com uma voz que misturava orgulho e ternura. Devon, você fez o que muitos advogados não têm coragem de fazer. Defendeu alguém que não podia se defender. A faculdade vai te esperar, cuide dela. E foi o que fiz. Minha vida se reorganizou em torno dela. Preparar o chá pela manhã, regar o jardim, ler trechos de livros em voz alta enquanto ela costurava ou simplesmente olhava o pôr do sol. Às vezes, ela me chamava pelo nome do vovô. Eu não a corrigia. Deixava que ela vivesse naquele lugar onde o tempo parava, onde o amor ainda estava intacto. As mensagens da minha família diminuíram até cessarem. Meu pai não me procurou mais. Minha mãe, silenciosa, mandou um e-mail breve semanas depois. Espero que esteja cuidando bem dela. Sem despedidas, sem desculpas. Eu apenas respondi. Sim. Sempre. Kyle me enviou um único texto. Você destruiu tudo, Devon. Espero que esteja satisfeito. Apaguei a mensagem sem responder. Avery, como sempre, se manteve neutra, postando fotos de viagens, jantares, sorrisos ensaiados. Mas eu não sentia mais falta. Pela primeira vez, entendi que família não é quem compartilha o sangue, e sim quem compartilha o amor. Um entardecer, estávamos no jardim. O céu era um mar de tons alaranjados. Vovó segurava o retrato dela com o vovô e o observava em silêncio. Depois olhou para mim e disse, com um lampejo de lucidez que me fez prender o ar. Sabe, o James sempre dizia que você faria algo grande. E ele tinha razão. Você protegeu o que realmente importa. Engoli em seco, tentando responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela sorriu, chamou-me pelo nome do vovô, James, e completou baixinho. Você me faz sentir segura. Eu apenas apertei sua mão. Deixei que ela vivesse ali, naquele momento de lembrança e amor. O vento balançava as lavandas, o sol desaparecia atrás das montanhas, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Os meses passaram, e aprendi mais sobre justiça cuidando dela do que em qualquer sala de aula. Aprendi que a lei só tem valor quando serve ao coração. Que o amor é, por si só, uma forma silenciosa de justiça. Um dia, sentado na varanda enquanto ela dormia, escrevi em meu caderno. Às vezes, a única pessoa que ainda lembra de quem você é a pessoa que você jamais deve esquecer. Fechei o caderno, olhei para o jardim e sussurrei para mim mesmo. Eu te lembro, vovó. Sempre vou lembrar. E naquele instante, senti que o mundo, apesar de todas as perdas, ainda podia ser um lugar bom. Porque o amor, assim como a justiça, não esquece.